Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, paz do Senhor Jesus, saudades de todos vocês. Hoje nós compartilharemos na nossa Escola Bíblica Dominical um tema que eu creio que vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida também. Durante as últimas semanas, nós tivemos acompanhando a situação do Brasil em razão da pandemia, né, do coronavírus, e nós vemos que alguns comércios, algumas instituições, tanto de ensino ou instituições públicas ou não públicas, ocorreram alguns decretos por parte do governo do estado, governo federal, e a igreja ela está incluída em alguns desses decretos. Nós vemos, por exemplo, em vários noticiários, né, em vários meios de comunicação, que as igrejas foram fechadas. Determinação de fechamento por parte da Justiça do Estado ou por parte do município, prefeituras, né, do município. A questão é que as igrejas foram fechadas. Vemos em vários noticiários, né, como mencionei, conhecemos essa situação de todas as igrejas. Essa, por exemplo, a igreja do Santo Sepulcro em Israel também fechou as portas. Igrejas de Roma fecharam as portas. Isso acontece não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E a primeira IPI de Diadema também não foi isenta. A primeira IPI de Diadema, ela foi fechada. A igreja está fechada. Porém, irmãos, eu gostaria de substituir um caractere nessa frase, um caractere nessa afirmação, apenas o ponto. Colocar um ponto de interrogação no final. A igreja está fechada? Será que a igreja está fechada? Hoje nós conversaremos um pouco para a gente poder responder essa pergunta, para podermos responder a essa pergunta, nós meditaremos um pouco sobre a igreja. Primeiramente, o que é igreja? Qual é o significado de igreja? Segundo, qual é a missão da igreja? E terceiro, como ser igreja atualmente? Como ser igreja hoje? Então nós veremos esses três tópicos e tiraremos aplicações para a nossa vida e entenderemos também um pouco da situação da igreja atual para podermos responder aquela pergunta. A igreja está fechada? Primeiramente, o que é igreja? Igreja não é meramente um templo. A igreja não é o prédio. A igreja não é construída por mãos humanas, não é isso? A igreja não é o local onde os irmãos se reúnem. Posteriormente veio a ser chamado de igreja. Não tem problema denominarmos ou chamarmos o local onde nós nos reunirmos de igreja. Mas nós precisamos ter um entendimento também do significado mesmo da palavra igreja, né? Também não é uma religião. Igreja não é uma religião. Igreja não são os ministérios, não são os cargos que você, eu ou qualquer irmão de todo o mundo ele exerce, né, para o Senhor. Igreja não são os ministérios. Igreja são as pessoas. Igrejas são exatamente as pessoas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, Pedro define isso de uma forma sensacional, que eu realmente gosto muito. Diz assim o texto: Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse é um texto que eu gosto muito de Pedro, dessa primeira carta de Pedro, que eu vejo aqui a definição de igreja, desde o que é até qual a função da igreja. O que é igreja? Pedro diz que a igreja é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a geração escolhida por Deus, sacerdócio real. Sacerdote é o intermediador entre Deus e os homens, no sentido não
não do próprio Cristo, que ele é o único intermediador, mas nós apresentamos a esse Cristo intermediador. Nós intercedemos pelo povo, assim como o sacerdote fazia no Antigo Testamento. A nação santa, nação separada para Deus, povo exclusivo de Deus. Isso significa povo adquirido por Deus. Significa que nós pertencemos a Ele com exclusividade. Olha que maravilhoso que é isso, não é verdade? Nós ouvimos também dizer que igreja significa chamados para fora. Isso está correto, não está certo. A palavra eclésia, como comumente é traduzida, a palavra grega que significa assembleia, que é eclesia, significa assembleia, não apenas uma assembleia cristã, não apenas em relação à igreja cristã. Uma assembleia, por exemplo, jurídica. Qualquer assembleia, até no período do Novo Testamento mesmo, era chamada de eclesia ou eclésia. E essa palavra foi traduzida para igreja também para nós. Porém, se pensarmos um pouco nessa ideia de chamados para fora, que está certo, a palavra eclesia do grego, ela é uma derivação de dois outros termos, uma preposição e um verbo, que é ek kalel. Ek significa de dentro de, daí o sentido de para fora. E kalel é o verbo chamar, chamados para fora, ou chamados de dentro de. Nessa ideia, chamados de onde? De dentro de onde? Onde nós estávamos? Chamados de dentro de onde? Chamados de onde? Para onde? Chamados de onde? Para onde? E para quê? Chamados para fora. Para fora de onde? Para onde? E para quê? O próprio Pedro responde essas perguntas no texto que nós lemos. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que interessante. Chamados de onde? Das trevas. Caminhávamos em trevas antes de Cristo. Paulo diz também, na segunda carta aos Efésios, que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Caminhar longe de Deus significa caminhar em trevas, porque Deus é luz. Se nós não caminhamos com Ele, em trevas estamos. Então, chamados para fora das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Estando em Deus, estamos na luz. Significado de igreja, de chamados para fora, é exatamente esse. Chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós também ouvimos por muitas vezes, a questão dos chamados para fora, seria chamados para fora para evangelizar, chamados para fora para praticar o ID, a ordenança, de Jesus, o chamado missionário para todo o cristão. Isso também está correto, tá, irmãos? Essa realmente nós veremos a seguir, que é a função mesmo da igreja. E foi para isso que a igreja foi chamada mesmo. Só que ela foi chamada das trevas para a luz de Cristo. Para anunciar essas grandezas, nós precisamos estar na luz. Estando em trevas, o anúncio pode não ter fruto. Esse anúncio não tem Cristo nele. É um anúncio humano. E isso não tem fruto. Isso é obra de carne, não é verdade? Então, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E é muito interessante que o próprio Pedro também aqui nesse texto, ele define para quê. Para que nós fomos chamados, que nós já dissemos, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Então, meu irmão, minha irmã, olha que maravilhoso isso. Deus, Ele nos tirou das trevas, da morte, nos chamou da escuridão para junto dele, que é luz. Estando em Deus, que é luz, juntamente com Cristo, nós anunciamos as grandezas daquele que os chamou. Isso é muito, muito lindo, muito bonito. E daqui nós já iniciamos para a missão da igreja.
Qual é a missão da igreja? Então, igreja é chamados para fora, significa exatamente isso, uma assembleia, pessoas chamadas das trevas para a luz de Cristo. E qual é a missão da igreja? Exatamente anunciar as grandezas de Deus. Anunciar esse Deus que nos chamou, esse Deus que chamou a mim, esse Deus que chamou a você para a sua própria luz. E anunciar as grandezas de Deus, proclamar a salvação em Jesus Cristo. Em Deus nós obtivemos misericórdia. Em Deus nós obtemos o perdão pelos nossos pecados. Em Deus nós recebemos o presente da salvação, o presente da salvação em Cristo Jesus. Nós caminhávamos em direção à morte eterna. Em Cristo nós recebemos essa salvação. E a missão da igreja, uma prazerosa missão, é anunciar exatamente esse Jesus Cristo que nos salvou. Interceder pelo povo, a função do sacerdócio real, a intercessão pelo povo. Orar pela nossa nação, orar pelo nosso bairro, pelo nosso país, orar pelo mundo, orar por todas as pessoas, orar por essa situação que nós estamos passando atualmente. Intercessão é extremamente fundamental. A missão da igreja realmente orar pelo povo, orar tanto pelo povo de Deus quanto pelo povo que ainda não o conheceu, para que venha a conhecê-lo e se entregar a ele. A missão da igreja também é ser corpo vivo de Cristo. Igreja é o corpo vivo de Cristo. Esse é o nosso tema da mensagem de hoje. A igreja, meu irmão, minha irmã, não é um corpo morto, um corpo desfigurado, mas é o corpo vivo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Muito bonito isso, essa analogia do corpo humano com o corpo de Cristo. Paulo também vai fazer uma analogia parecida no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios também, exemplificando, fazendo essa analogia entre os membros do corpo. Os membros não são iguais, cada membro tem a sua função, mas é apenas um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Nós temos um corpo, eu e você, nós temos nossos membros, cada um tem a sua função específica, e assim também é o corpo de Cristo. Cada membro desse corpo tem uma função específica, de modo que um não é mais importante do que o outro, porque todos formam uma única peça, que é o corpo conduzido pelo cabeça, que é Jesus Cristo. E ele encerra esse verso dizendo algo muito bonito. Cada membro está ligado a todos os outros. Essa ligação entre todos os membros é muito importante e é muito bonito isso. O elo que une todos os membros do corpo de Cristo é o próprio Cristo. O elo que une eu a você, o elo que une a todos os irmãos, a todos os membros, esse elo é Cristo. É o Espírito Santo que nos auxilia, é o Espírito Santo que nos conduz para que essa ligação ocorra. Isso é muito, muito bonito e muito importante, irmãos. Igreja é o corpo vivo de Cristo. Essa ilustração, ela exemplifica um pouco do que nós estamos falando. A igreja são as pessoas. A igreja são as pessoas e é o corpo vivo de Cristo, o corpo funcional. Não um corpo que está amarrado devido à situação atual. O corpo de Cristo continua vivo. O corpo de Cristo não foi impedido de cultuar a Deus. O corpo de Cristo não foi impedido de praticar o ID. O corpo de Cristo não foi impedido de evangelizar, de fazer a missão pela qual Deus nos chamou. O corpo de Cristo continua vivo e o corpo de Cristo continua funcional. Mesmo em nossas próprias casas, o corpo de Cristo continua funcional.
Isso porque, mesmo com os membros em suas próprias casas, o corpo de Cristo é conduzido pelo próprio Cristo, por meio do Espírito Santo. E o elo que nos une não é geográfico, o elo que nos une é Cristo. O corpo de Cristo continua vivo e funcional. Isso que nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente, de uma forma bem enraizada. E o último tópico nosso de hoje seria como ser igreja hoje. Como ser igreja atualmente. Como ser igreja nessa situação em que nós estamos passando. Anunciando as grandezas de Deus. O corpo de Cristo continua funcional. O corpo de Cristo continua vivo. O corpo de Cristo continua anunciando as grandezas de Deus. O corpo de Cristo continua testemunhando acerca daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamando a salvação em Cristo Jesus. Por meio de mídias sociais, na sua casa, na sua família, proclamando a salvação em Cristo Jesus. O corpo de Cristo deve continuar fazendo isso e continua, em nome de Jesus, continua. E para a glória dele, continua exatamente sendo funcional. Intercedendo pelo povo. Nós temos essa responsabilidade. Nós conhecemos a Deus, conhecemos aquele que pode salvar, conhecemos aquele que pode suprir todas as necessidades, conhecemos aquele que nos fortalece quando nós passamos por adversidades. Então, por conhecê-lo, nós temos a responsabilidade de interceder por aqueles que não o conhecem. A responsabilidade é da igreja de interceder por aqueles que não conhecem, de clamar por misericórdia de Deus por aqueles que não o conhecem, para que venham a conhecê-lo. E também interceder pelo próprio povo de Deus, que não está isento de passar por adversidades. A igreja pode ser igreja hoje sendo o corpo vivo de Cristo. Não é por conta do coronavírus, não é por conta de qualquer adversidade que o corpo de Cristo é amarrado, usando essa analogia. O corpo de Cristo sempre continua vivo e funcional. Imaginemos as igrejas, por exemplo, na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, isso mesmo, um país extremamente fechado, um país comunista, onde o ditador leva cristãos para um campo de concentração, os faz trabalhar de forma forçada e posteriormente os executam. Cristãos são vistos e são tratados dessa forma na Coreia do Norte. Como que a igreja faz isso na Coreia do Norte? Anuncia as grandezas de Deus, proclama a salvação, intercede pelo povo e é corpo vivo de Cristo ali. Não é a adversidade que os impede de fazer isso. Eu creio, e já li muito a respeito, que os cristãos de lá, eles fazem isso de uma forma muito fervorosa, com muito amor a Deus, dentro dessa situação de trabalho forçado, campo de concentração e posterior execução. Nós aqui, independente da adversidade que nós passamos, nós também precisamos ser igreja hoje. Ser o corpo funcional de Cristo hoje. Mateus capítulo 16, de 13 a 18, Jesus estava indo com seus discípulos para Cesareia de Filipe, quando ele perguntou: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito interessante. Jesus, caminhando com os discípulos, perguntou a eles: quem os homens dizem que eu sou? Quem o povo diz que o Filho do Homem é? E todos responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias,
outros desconfiam que o Senhor é algum dos profetas. Aí Jesus voltou de novo aos seus discípulos e perguntou novamente: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Cristo é Messias. Tu és ungido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele a quem Israel estava aguardando, o Messias. Então Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas foi meu Pai que estás nos céus. Muito lindo isso, essa atitude de Pedro respondendo de uma forma conduzida pelo Espírito, reconhecendo quem era de fato Jesus, que ele era o Cristo. E Jesus disse: bem-aventurado, muito feliz é você, Pedro, porque foi o Espírito Santo de Deus que revelou a você. E disse também: e tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja não foi edificada sobre Pedro, a igreja foi edificada sobre a afirmação de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja, ela é fundamentada sobre essa rocha. Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O corpo de Cristo continua vivo hoje, continua funcional. O corpo de Cristo não cairá nem perante as portas do inferno. O corpo de Cristo não sucumbirá mediante a qualquer tipo de vírus, a qualquer tipo de bactéria. O corpo de Cristo não desfalecerá mediante a qualquer situação humana. O corpo de Cristo prevalece mesmo diante das portas do inferno. Isso quem diz é o próprio Jesus Cristo. Nós tomamos precauções em relação ao isolamento, em relação à igreja não se reunir de forma congregacional, todos no mesmo local, no templo. Nós obedecemos isso de uma forma prudente. Porém, nós temos que ter em mente que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. Nada prevalece sobre a igreja, porque Cristo é a cabeça dela. Irmãos, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Essa afirmação de Pedro é o fundamento que nós levamos para a nossa vida. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Nós somos igreja. Igreja não é o templo. Igreja somos nós. O templo é o local onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. É o local onde nós nos reunimos para organizarmos algumas questões ministeriais, para que outras pessoas sejam abençoadas por meio do corpo de Cristo. A igreja, o templo é extremamente importante. Nós também não devemos menosprezar o templo local, porque ali é o local onde a igreja se reúne, todos juntos, e é o local onde muitas pessoas são abençoadas ali. Mas a igreja são as pessoas, sou eu e você. E o templo, irmãos, vai ficar quando Jesus voltar. A igreja vai subir. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é o corpo funcional de Cristo. Então, nos animemos com isso. Nos animemos com a afirmação de Pedro. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que habita nossos corações, aquele que enviou o Espírito Santo para ser nosso auxiliador e consolador, morando permanentemente em nós. Então, meus irmãos, nos alegremos com isso. Isso é uma coisa pela qual nós devemos sempre trazer a nossa memória e realmente nos alegrarmos de uma forma indizível sobre isso. Porque nada prevalecerá sobre a igreja. O futuro da igreja é a eternidade com Cristo. Nós fomos tirados das trevas, chamados para fora das trevas, para dentro da luz de Deus, para anunciarmos as grandezas desse Deus que nos chamou. Essa é a igreja, essa é a função da igreja, e é dessa forma que a igreja age hoje, da mesma forma como agiu no primeiro século, depois de Cristo. A função da igreja sempre foi anunciar essas grandezas, sempre foi interceder. A função da igreja sempre foi
ser corpo vivo de Cristo. Amém? Eu quero orar por você, pela sua família, pela igreja do nosso Senhor. Amém? Para que nós possamos desenvolver, sempre guiados por Ele, essa função, para que nós possamos desenvolver essa missão independentemente das circunstâncias. Amém? Que nós sejamos igreja, corpo vivo de Cristo, e que nada realmente nos desanime, nada tente nos impedir, mas que essa afirmação venha sempre à nossa mente. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ter o Senhor como nosso Deus. Te louvamos em nome de Jesus, porque é por meio dele que nós podemos nos achegar diante de ti e levar nossas orações ao Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor por esse estudo, te louvamos porque o seu Espírito Santo nos ensina, nos dá o discernimento em relação à sua palavra, e esse mesmo Espírito Santo que o Senhor enviou, ele nos dirige, nos conduz e nos auxilia, nos incomoda, nos exorta para que sejamos praticantes da sua palavra e não meramente ouvintes. Agradecemos ao Senhor Deus pela igreja de Jesus Cristo. Te louvamos, Deus, porque a igreja é dele. Te louvamos porque nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos ao Senhor. Te agradeço, Deus, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para a sua luz. E como é bom estar na luz. Como é bom desfrutar da luz do Senhor. Como é maravilhoso poder contemplar as coisas, todas as coisas, tendo nossa mente iluminada pelo Senhor Jesus. Te louvo, Deus, porque isso nós não conseguimos expressar em palavras. Quão maravilhados nós ficamos e quão agradecidos nós ficamos com isso. Quão maravilhados e sem palavras para agradecer o presente da salvação que nos alcançou. Te louvamos porque somos chamados igreja. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é o Deus, é o Senhor da igreja. Te agradeço, Pai, por cada membro do corpo de Cristo. Te louvamos porque o Senhor é quem conduz a igreja, o Senhor é o cabeça. Te agradeço, Deus, te louvo pelos momentos que estamos passando, mesmo distantes, porque o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre continua conosco. Independentemente de onde estivermos, o Senhor sempre estará conosco. Te louvo, Senhor, porque essa certeza que nós temos vem do Senhor. Agradeço, Pai, pela sua igreja. Clamo ao Senhor que o Senhor continue abençoando-nos, que o Senhor continue nos usando como instrumentos nas suas mãos, para que nós possamos ser canal de bênção para muitas pessoas, Deus, para aqueles que realmente necessitam, para aqueles que o Senhor direcionar. Peço ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude, para que nós sejamos praticantes da sua palavra, para que nós tenhamos em mente que somos corpo funcional de Cristo, para que nós possamos, conduzidos sempre pelo Senhor, nós possamos honrar e glorificar única e exclusivamente o seu nome, Senhor Jesus. Que o seu nome realmente apareça e o nosso diminua. Que o Senhor seja conhecido, engrandecido, honrado, louvado e reverenciado, Deus, para todo o sempre. Amém.